uma coleção de livros sobre a Guerra do Paraguai. Aqui estão os detalhes deste que foi o maior conflito da história da América do Sul. O autor foi Visconde de Toné, Alfredo Maria Adriano Descangrinoli Toné. Veio do Rio de Janeiro como engenheiro militar para fazer parte da guerra. Além de soldado, a sua função era relatar os acontecimentos. Ele tinha uma habilidade muito grande e uma memória muito boa. Ele escreveu aquele livro da Retirada da Laguna, 2 anos depois da guerra, depois do fato ter acontecido, ele começou a escrever, que certa noite veio tudo na cabeça e ele conseguiu descrever os passos da retirada com detalhes que é impressionante. A gente consegue até avaliar o quanto ele era detalhista. Desta experiência surgiram vários livros escritos por ele. Toné é ainda fonte para muitos historiadores e venerado pelos admiradores da literatura brasileira. Quem não se lembra do livro de Inocência? É dele. Chegaremos a Uberaba, onde acharemos um padre Inocência que nos case. Conta a história de um enfermeiro que andava pelo sertão mato-grossense e se apaixona por Inocência. A trama deu origem ao nome do município que fica hoje no leste de Mato Grosso do Sul. O romance foi inspirado nas andanças de Toné na época da guerra. Aqui era tudo Mato Grosso. O percurso durava meses a cavalo. Ele quase morreu. E antes de começar a retirada, foi no reconhecimento do Coxim até Miranda, que ele cruzou o Pantanal. Então ele foi com uma equipe, assim como a comissão de engenheiro foi explodida em várias equipes para reconhecer a área, ele veio com essa missão de reconhecer o rio Aquidauana, que era a fronteira que os paraguaios tinham traçado após a invasão, né? Então ele passou fome, porque o Pantanal ele cobra muito, né? Então, assim, ele passou por várias situações que ele quase morreu. Damásio ofereceu-se imediatamente para mergulhar no ponto da imersão e, tendo conseguido reconhecer o fundo, pôde, após 2 ou 3 imersões para tomar fôlego, passar em torno da peça uma corda que se provera e serviu para puxar. Toné diz que esse nome merece ser recordado. E ele era o secretário, né, coronel? E ele fazia todas as anotações. Está tudo aqui, gente. A gente pode ter acesso a todas as informações como algo real, o que aconteceu na realidade. Por isso que a gente conta essa história com tantos detalhes, né? Nas batalhas da Guerra do Paraguai, Toné era corajoso. Há apontamentos de que ele também combateu e vencia os desafios da fome e do território com muita veemência. Ele narra sua travessia, que ele passou sem roupa para ficar mais leve e depois foi então uma outra pelota apenas com a roupa dele. É Toné que também conta nos seus relatos sobre o grande guia das tropas, o Guia Lopes. E aqui um dos romances que mais embalaram a Guerra do Paraguai. Entre o Guia Lopes e Rafaela Senhorinha, que casou-se com seu segundo marido, o José Francisco Lopes, de 47 anos. Eles tiveram 7 filhos juntos, moravam na Fazenda Jardim e iniciaram o povoamento da região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Durante a guerra, Senhorinha Maria da Conceição Barbosa foi sequestrada pelos paraguaios, junto com as suas crianças. Essas mulheres que foram presas fizeram um voto de silêncio de o que realmente aconteceu lá, que nunca nenhuma dessas aí revelaram o que aconteceu. Voltando de lá, ela batalhou ainda para não perder as terras dela. E foi isso aí, é a nossa história. José Francisco Lopes, que guiou as tropas do coronel Camisão, abriu mão do gado para alimentar a tropa e, por revanche, ir buscar a sua esposa e seus filhos no Paraguai. Em 1867, quando as tropas de Camisão chegam a Nioaque, né, que era a base de operações aqui na região, ele se apresenta às tropas, né,
não somente no intuito de, patriótico, de ajudar, mas também de recuperar a sua família. Tem orgulho muito do Guia Lopes e também dela, né? Ela é uma guerreira, uma sobrevivente, né? Sobreviveu ao cativeiro, sobreviveu à guerra e eu, no sertão nosso aqui também, que não era fácil, né? Senhorinha hoje está sepultada no município de Bela Vista, neste memorial, e é a patrona da bandeira brasileira. Ela ficou 5 anos presa no Paraguai, né? Então, ela quando volta, né, ela com certeza teve a notícia aí, né, de que o marido havia falecido, né? E eles nunca mais se viram. Nunca mais se encontraram, né? Então é uma história de amor, né, que também dentro desse contexto muitas vezes passa despercebido, né? Então a gente pode tentar imaginar o sofrimento, né? E um detalhe interessante, né, que a senhorinha, o nome dela era Rafaela. E se a gente buscar a origem, né, Rafaela significa curada por Deus. Né? Então a gente pode imaginar quanto sofrimento, quanta dor essa mulher passou, né? E acho que esse nome, né, não é por acaso. Né? Aqui, né, que era a sepultura de Guia Lopes, com certeza ela frequentou muito esse lugar. É nesta casa simples em Guia Lopes que a história ainda vive. Aos 96 anos, com pouca memória e dificuldades na audição, seu Renato dá início à nossa prosa. A senhora viu falar ou conhece a Fazenda Jardim aí? Conheço. A Fazenda Jardim. Lá que morava meu avô, Francisco Lopes, meu avô. A minha avó, senhorinha Maria da Conceição Barbosa Lopes. Mas a mulher fazenda dele lá. Um homem simples que tem na sua história a própria identidade dos municípios de Guia Lopes e Jardim, e também do estado de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ele foi o guia da Força Brasileira, tanto da guerra do Paraguai com o Brasil. Por isso que ficou a cidade aqui por nome de Guia Lopes, do avô. O pai dele foi prisioneiro de guerra junto da mãe da Dona Senhorinha de 1865 até o final da Batalha da Tríplice Aliança, 4 anos depois, em 1869. Ele nem conviveu com o pai. Prenderam ela, levaram preso. O meu avô, né, não acharam ele. Foi para cá lá e não acharam ele. Ele escapou, não foi preso. Meu pai estava com 2 aninhos, quando o Paraguai veio e prendeu a minha avó, mãe de meu pai. Levou, estava com 2 aninhos. O Império Brasileiro, em honra à luta deste civil, garantiu alguns bens à senhorinha em troca do sofrimento da família. Seu Renato é morador mais antigo de Guia Lopes. A fazenda do seu avô tinha 46 mil hectares. Eles contam que as terras deixadas pelo Guia Lopes foram sendo vendidas e doadas, e deram início às cidades desta região. Pela história que a gente sabe, foi uma doação. Aí colocaram o nome de Guia Lopes por causa do guia que era o pai dele. Então, a gente se sente orgulhosa, sim, por fazer parte da família, né? Estas mulheres, filhas, netas, bisnetas de seu Renato são 4ª, 5ª, 6ª geração de Dona Senhorinha. Uma mulher de muita fibra, resistiu a 2 sequestros, um antes e outro durante e quase toda a Guerra do Paraguai. Por que o senhor sente essa alegria? Por que eu tenho? É. Ué, porque tem que ter. O que eu vou fazer? Eu me aparentando tudo. Meu avô, minha avó, meus tios, minhas tias. Tem que ter alegria. É muito orgulho ter este sangue. Ela foi uma mulher muito batalhadora, né, guerreira. Ela foi, inclusive a gente sabe que ela foi presa, né? Ela lutou muito pelos filhos que ela tinha. Eu sim sinto muito feliz por ser assim, uma família de muita luta. Porque ela foi uma pessoa que lutou muito a favor da família dela. Descender desta história é honrar os que aqui viveram e lutaram, num solo sagrado. E depois de saber de tudo isso, quem andar hoje por Guia Lopes e Jardim pode ter um olhar diferente, uma forma nova para honrar os heróis e pioneiros que chegaram aqui. Muita saúde! Para todos nós, graças a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Maravilha. Tá muito bem, dona. Então tá bom. Aê!